Vamos lá, meus caros, dando continuidade aí, né? Bom, uma das coisas que eu acabei de falar para vocês, que a gente não pode imaginar que o Brasil é um país pacífico, né? Porque ele não é. Outro ponto aí que eu gostaria de mencioná-los também, é que a gente não pode pensar simplesmente que o Brasil viveu apenas do ouro, a gente viveu de outras atividades. E aqui vem um ponto importante, que agora eu vou me dedicar à situação do ouro. Porém, sabemos que havia problemas no Brasil na região Nordeste, principalmente relacionados ao açúcar, exemplo, a Guerra dos Mascates, e situações vinculadas também à região Centro-Sul, como São Paulo. Porém, meus caros, vamos lá dar continuidade então e vamos falar do ouro. Nós vamos falar da construção do aparelho administrativo na região de Minas Gerais. Um dos pontos importantes aí que devemos mencionar é que Portugal assume a responsabilidade da capitania. As ações administrativas ficam por conta da coroa portuguesa. Isso porque Portugal se dedica a um trabalho extremamente aprofundado para evitar qualquer tipo de problema, né? E sabendo que o Brasil nada mais é do que sua propriedade, cuidar daquilo que é teu. Outro ponto importante foi a elevação da Vila de São Paulo à condição de cidade, né? Então, São Paulo acabou perdendo o poder sobre a região das Minas, mas por outro lado, ganhou-se uma maior importância política. Na condição de cidade, ela de fato receberia mais recursos públicos, dado também a atividade comercial e econômica desempenhada por São Paulo nesse momento. E nós tivemos aí a elevação de algumas regiões de Minas Gerais à condição de vila e não mais de povoado, né? As regiões de Ouro Preto, que era conhecida nesta época, né, como Vila Rica, posteriormente será chamada de Ouro Preto. Nós temos aqui São João del Rei, né, e Sabará. A região também consideradas agora como vila. Há um povoamento extremamente grande, de uma forma bem rápida, cerca de mais ou menos ali entre 1693, do início dali de Antônio Ruiz Arzão, até o ano de 1719, a região já ultrapassava 40 mil habitantes de uma forma estrondorosa, de uma forma muito rápida, muito ágil ali naquele momento, né? Outro ponto importante que nós temos aqui foi a criação da Intendência das Minas, né? A criação da Intendência das Minas, ela era um mecanismo para administrar a região do ouro. Um dos pontos importantes que aí é necessário a gente mencionar, né, que a Intendência das Minas, ela era responsável pela cobrança de impostos. Nesta época no Brasil, nós temos dois impostos que serão cobrados. Primeiro, o quinto, que era 20% de tudo aquilo que se extraía do ouro era destinado à coroa, ficando na realidade 80% com a pessoa. Olha, você pode imaginar que o imposto no Brasil nesta época, principalmente na região do ouro, ele é alto, mas não é. É um imposto baixo. 20% dos quais ficam 80% na sua mão. Fora isso também, você tinha o imposto da captação. O imposto da captação era vinculado por indivíduo, por per capita, por indivíduo explorando o ouro. No caso ali, por escravos. Cada escravo representava ali uma pessoa extraindo ou ali praticando atividades sobre o ouro. E aí era cobrado o imposto desta pessoa também, sobre essa pessoa. Nós temos a divisão das áreas. As áreas ali por Portugal, elas eram chamadas de datas. Essas datas é o que? Quando você encontra isso em prova, às vezes você pega lá e dá uma pirada. Mas essas datas são os lotes, são as porções de terras que serão destinadas ali para a exploração. Quando o indivíduo encontrava uma mina de ouro, ele não era dono da mina de ouro, viu? Quem é dono é Portugal. Não existe direito de propriedade no Brasil nesta época. O que ele tem? Ele tem a preferência de escolher qual vai ser a data que ele vai explorar. Porém, o restante ficava tudo por conta ali da coroa leiloar, e aqueles que pagassem mais escolhiam ali o local para fazer a exploração do ouro, sabendo que esses indivíduos deveriam pagar os 20%.
Bom, nós temos uma situação que o regimento das minas, as ordens ali que vão organizar a exploração das minas de ouro, inclusive a criação das intendências, ela não é um mecanismo, um documento do século XVIII, mas é um mecanismo do século XVII, já havia mais de 100 anos. Criado em 1603 pela coroa portuguesa, lá atrás, na realidade não é nem pela coroa, pelos portugueses, porque nessa época, 1603, nós estamos no período da União Ibérica, que ali acreditavam na possibilidade do trabalho dos bandeirantes em que eles pudessem encontrar ouro. Então Portugal buscou agilizar uma situação dentro da União Ibérica, criar um regimento das minas, caso os bandeirantes encontrassem ouro. Isso 100 anos antes ali de encontrar o ouro no Brasil. Ah, professor, eles sabiam? Não, eles não sabiam, mas não haviam explorado o interior do Brasil até então. Havia uma quantidade de áreas a serem exploradas e isso encontraria-se lá na frente, né? Um dos maiores problemas encontrados pela Intendência das Minas na região de Minas Gerais foi a situação do contrabando. Esse era o maior problema, né? Pois você tinha uma situação que o ouro ele era comercializado em pó ou em pepitas de ouro ali. Um dos pontos aí essenciais que eu quero abordar com vocês é que a coroa portuguesa vai instituir a criação das casas de fundição em 1719, aonde que a regra era o seguinte: no Brasil somente poderá ser feito o comércio de ouro em barras de ouro, proibindo ali a comercialização em pó e em pepitas, né? Mas professor, me explica uma coisa, como que a coroa portuguesa vai controlar isso? Ah, meus amigos, com a criação das intendências das minas, foram criadas aí duas forças militares nas regiões de Minas Gerais para evitar o contrabando, aumentando a fiscalização. Quando se monta as intendências nas regiões de Minas, nós temos um conjunto de fiscais profissionais que vêm ao Brasil. Nós temos toda uma área burocrática construída ali por portugueses. Portugal se dedica a trazer portugueses, homens da administração pública, pessoas da contabilidade, especialistas ali para evitar desvios, e para isso faz com um conjunto de ações militares. Então nós temos aqui, além da criação das casas de fundição, as milícias. Olha, as milícias. Quem eram as milícias? As milícias, elas atuavam com o poder de policiamento na cidade e nas regiões, vigiando, fiscalizando os homens brancos, para evitar qualquer tipo ali de fraude e contrabando. São uma força militar, agem junto com os fiscais. Então quando o fiscal chegava, batia na sua porta, o miliciano acompanhava com a arma e falava: vim cobrar o imposto. Quando muito também acompanhado de homens especialistas do exército português do combate mais forte em caso de revoltas, que são os dragões. E os dragões aqui, eles muitas vezes se dedicavam à fiscalização também dos próprios negros, né? Uma visão que se tinha ali era que, para evitar que esse negro ali capturasse uma pedra de ouro e fugisse, então você tem um homem especialista com a situação do exército que ficava com uma arma apontada já direto para os negros, para a cabeça ali, olhando e fiscalizando tudo. Quando muito numa situação de possível atribulação, as milícias eram acompanhadas pelos dragões. Um sistema de policiamento e também de militarismo na região extremamente pesado, altamente ali numa situação de desconfiança. Um outro ponto, e aí até uma curiosidade que nos chama a atenção, foi a proibição de padres de ordens religiosas. Foram proibidos ali a presença das ordens religiosas, o conjunto administrativo da ordem. Jesuítas, foram proibidos franciscanos, beneditinos,
foram proibidos os vicentinos, né? A coroa portuguesa falava que essa proibição era para evitar, naquele momento, né, as questões ali relacionadas ao contrabando. Havia uma visão muito negativa referente aos padres que foram para a região desde 1693 com uma leva ali muito grande, que exploravam o ouro e também realizavam o contrabando, e sem muita relação ali com a coroa. Então fica proibido. Como que era feita a situação? Porque essas pessoas precisam de religião, né? Elas precisam seguir ali uma vertente. Nesse momento, né, nós temos ali a criação das famosas irmandades religiosas, né? Essas irmandades religiosas, meus caros, se você ficar muito esperto, você lembra que eu já havia comentado delas lá no período lá dos governos gerais. Porém, agora elas passam a estar presentes, e eram irmandades e associações religiosas criadas por moradores da região. O que eles faziam? Eles contratavam um padre, esse padre abandonava a ordem religiosa, né? Se ele era franciscano, ou se ele era ali vicentino, se ele era beneditino, se ele era diocesano, ele abandonava isso e ia fazer parte da irmandade, ia celebrar as missas. Nesse momento, esse conjunto de pessoas que eram muitas vezes mineradores, né, que faziam parte dessa irmandade, são leigos, né, são irmandades de leigos ali, ou associações, construíam-se uma grande igreja. E aí você tem toda a questão da força do barroco, né? As igrejas construídas ali são diferentes do restante do Brasil. Há um financiamento ali dedicado à questão do ouro, que passa ali a construir igrejas inovadoras para aquelas que existiam no Brasil nesta época. Isto é fundamental, pois ali você tem agora esse padre que é um indivíduo contratado dessa irmandade. Então surge ali Irmandade do Apostolado do Coração de Jesus, Irmandade do Imaculado Coração de Maria, a Irmandade do Santo tal, a Irmandade da Santa tal. Isso vai surgindo nesse momento e construindo as igrejas, sendo financiadas por esse grupo de associações. Porém, esses padres recebiam um salário. O que acaba acontecendo que os salários, nem sempre que os padres recebiam, eram ali e davam para eles sobreviver. Porém, tão desvinculado das ordens religiosas, permitiam a eles uma liberdade de atuação de profissões. Então, muitos ali atuavam como donos de botequins, donos de boteco, donos de mercearia, donos de mercados, e a profissão ali que muitos irão adotar será a profissão de traficante de escravos ali, em contato direto ali praticado por padres também e religiosos no Rio de Janeiro, dando ali a situação da entrada dos escravos na região ali para Minas, e isso também era realizado por intermédio de padres ali na região de Minas Gerais. Tanto no Rio quanto Minas há essa comunicação. Olha, meus amigos, ser traficante de escravos nessa época não é negativo, era uma situação positiva, né? E de tal forma ali, era melhor você comprar um escravo de um padre ou de qualquer outra pessoa, pois mantinha-se a confiança que ele não iria mentir para você. Bom, nós temos aí um destaque nessa época para Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, com as suas obras, né? Filho ali de um comerciante português com uma escrava, tinha um talento referente às suas esculturas e era financiado pelas irmandades e associações religiosas, fazendo ali as suas obras nas igrejas, né? Nós temos um grande volume de escravos ali que são trazidos para o Brasil agora. O tráfico negreiro ganha-se muito. Para que vocês possam ter ideia, por volta de mais ou menos 1848, 1852, nós tínhamos já mais de 60% da população na região das Minas como escrava. Alguns dados levantam esses números para até 70%. Meus caros, eu vou parar por aqui agora e até o próximo vídeo. Um beijo a todos.